Gog e Magog, parte 2. Olá, hoje é segunda-feira, dia 18 de março de 2024 e nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos bíblicos. Meus 3 recadinhos de sempre. O primeiro deles, você sabe, estamos lendo a Bíblia inteira na Primeira Igreja Batista do Castelo e todos os dias deixamos aqui um breve estudo, um breve áudio com mais informação sobre o texto bíblico para que você possa enriquecer o seu conhecimento sobre a palavra. Por isso, leia o capítulo, venha aqui, escute o estudo, compartilhe com pessoas que você ama, para que elas possam aprender mais sobre o texto bíblico. Esse é o nosso primeiro recado. Nosso segundo, você só aprenderá a Bíblia se adotar um método sistemático de leitura. Por isso, eu aconselho que você compre a Bíblia 365. Por meio dela, você vai ter uma leitura sistemática da Escritura, todos os dias, um trecho do Velho Testamento, um trecho do Novo, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. Meu terceiro recadinho, olha aqui na descrição desse áudio, você vai ver todos os dias que temos estudos bíblicos na igreja. Procure se engajar para que você possa aprender mais sobre a Escritura. Nós vamos ler hoje Ezequiel 39 e nós vamos ler entre os versículos 1 a 16. Diz assim: Filho do homem, profetize contra Gog e diga, assim diz o soberano Senhor: Eu estou contra você, ó Gog, príncipe maior de Meseque e de Tubal. Farei você girar e o arrastarei. Eu o trarei do extremo norte e o enviarei contra os montes de Israel. Então derrubarei o arco da sua mão esquerda e farei suas flechas caírem da sua mão direita. Nos montes de Israel você cairá, você e todas as suas tropas e as nações que estiverem com você. Eu darei você como comida a todo tipo de ave que come carniça e aos animais do campo. Você cairá em campo aberto, pois eu falei. Palavra do soberano Senhor. Mandarei fogo sobre Magog e sobre aquelas que vivem em segurança nas regiões costeiras. E eles saberão que eu sou o Senhor, sobre aquelas não, sobre aqueles, desculpe. Farei conhecido o meu santo nome no meio de Israel, o meu povo. Não mais deixarei que o meu nome seja profanado, e as nações saberão que eu, o Senhor, sou o Santo de Israel. E aí vem, é certo que acontecerá, palavra do soberano, o Senhor, esse é o dia de que eu falei. Então aqueles que morarem nas cidades de Israel sairão e usarão as armas como combustível e as queimarão. Os escudos, pequenos e grandes, os arcos e flechas, os bastões de guerra e lanças. Durante 7 anos eles as utilizarão como combustível. Não precisarão ajuntar lenha nos campos nem cortá-las nas florestas, porque eles usaram as armas como combustível. E eles despojarão aqueles que os despojaram e saquearão aqueles que os saquearam. Palavra do soberano, Senhor. Naquele dia darei a Gog um túmulo em Israel, no vale dos que viajam para o oriente na direção do mar. Ele bloqueará o caminho dos viajantes, porque Gog e todos seus batalhões serão sepultados ali. Por isso será chamado Vale de Amon-Gog. Durante 7 meses a nação de Israel os estará sepultando a fim de purificar a terra. Todo o povo da terra o sepultará, e o dia em que eu for glorificado será para eles um dia memorável. Palavra do soberano Senhor. Depois dos 7 meses serão contratados homens para percorrerem a terra e sepultarem os que ainda restarem. E assim a terra será purificada. Quando estiverem percorrendo a terra e um deles vir um osso humano, fincará um marco ao lado do osso até que os coveiros o sepultem no vale de Amon-Gog. Também haverá ali uma cidade, a qual se dará o nome de Amoná, e assim eles purificarão a terra. Em nosso estudo de ontem, nós apontamos que há um risco de nós vermos textos como Ezequiel 38 e Ezequiel 39 como a ideia de nações antigas ou nações contemporâneas. A ideia mais apropriada de a gente evitar o que nós chamamos ontem de escatologia de jornal é para vermos o texto como uma referência escatológica, uma referência cheia de símbolos, a ideia da luta final do anticristo com o Senhor e a vitória final do Senhor no seu retorno. Apontamos no estudo de ontem que a ideia de Gog e Magog é exatamente a ideia de um sistema mundo, um sistema que se levanta contra Deus sendo derrubado. Em Ezequiel 39, de 1:16 e depois de 17 a 24, nós vamos ver o fechamento dessa história. Eu digo o fechamento da profecia escatológica aqui dos capítulos 38 e 39. Nos versículos 1 a 16, há um cenário de derrota das forças do mal
e do triunfo final de Cristo. No versículo 2, nós lemos o seguinte: farei você girar e o arrastarei. Eu o trarei do extremo norte e o enviarei contra os montes de Israel, e farei suas flechas e o enviarei contra os montes de Israel. Então derrubarei o arco de sua mão esquerda e farei as suas flechas caírem de sua mão direita. Nesse local, o anticristo vai cair, juntamente com todas as suas tropas, juntamente com todas as nações, juntamente com todas as suas armas. E a sua vergonha vai ser extrema, porque os corpos de todos serão o quê? Serão entregues para as feras devorarem, sequer serão sepultados. É isso que está no versículo 4. Nos montes de Israel você cairá, você e todas as suas tropas e as nações que estiverem com você serão devorados. A ideia, a analogia com a luta nos montes de Israel chama atenção para um local de adoração. Nesse local onde a adoração deveria ser a adoração ao Deus verdadeiro, a queda do anticristo acontecerá. E veja, quem falou isso foi Deus, no versículo 5. Você cairá em campo aberto, pois eu falei, palavra do soberano ao Senhor. Nós vamos ver a repetição dessa narrativa diversas vezes aqui entre os versículos 1 a 16. Foi Deus quem falou. E as armas do inimigo vão ser utilizadas como combustível. Nós vemos isso a partir do versículo 9. Como se trata de um texto alegórico, nós não devemos esperar que os pormenores desse texto se realizem. Essa não é a ideia e eu já expliquei isso ontem. O propósito da profecia é feito para que nós entendamos algumas coisas básicas. Primeiro, foi Deus quem falou. Isso várias vezes é repetido, como está no versículo 5. Além disso, o nome dele será engrandecido. Isso está posto no versículo 7. Farei conhecido o meu santo nome no meio de Israel, o meu povo. E mais do que isso, será o tempo de iluminação dos pagãos. As nações saberão que o Senhor é Deus. Veja o versículo 7. Não mais deixarei que o meu nome seja profanado, e as nações saberão que eu, o Senhor, sou o Santo de Israel. O sentido escatológico e alegórico do texto retomado nos versículos 17 a 24. E veja que, assim como nos versículos 1 a 16, o quadro é horripilante. Aves e feras são convidadas para uma grande refeição sacrificial festejada com a carne e sangue dos guerreiros. É isso que está posto entre os versículos 18 a 20. Um parêntese importante. Veja porque todo o texto deve ser entendido de forma alegórica. Entre os versículos 1 a 16, a ideia era de despojos e sepultamento daqueles que são os inimigos do Senhor. Eles seriam sepultados, nós vimos isso no versículo 1 ao 16. E nos versículos 17 a 24, nós temos uma ideia completamente diferente. O quadro pintado é que vai haver uma refeição sacrificial com o corpo daqueles que caíram na batalha. Esse é um quadro alegórico que chama atenção porque ele faz eco ao que está em Apocalipse, versículo 19. Se a gente pegar Apocalipse, versículo 19, capítulo 19, melhor dizendo, entre os versículos 17 a 21, diz assim: vi um anjo que estava em pé no sol e clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu. Venham, reúnam-se para um grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aqueles que estão montados no cavalo e contra seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado sinais milagrosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago do fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Veja como o texto é alegórico e é gritante. Quando nós olhamos para esse tipo de texto com a nossa mentalidade do século XXI, nós tendemos a olhar para o texto e achar que o quadro é horripilante, o quadro é de uma carnificina, o quadro é um quadro de morte e morte sacrificial. Eu já disse isso em diversos outros estudos, a linguagem literária que está posta no contexto da escrita é importante. Quem fala aqui é um profeta que fala para o seu povo no Oriente Antigo.
que esse tipo de linguagem fazia muito sentido no seu contexto de vida, na forma que ele entendia a relação entre as nações. Então, o que nós temos que trazer aqui é ver que Deus há de julgar no final o anticristo e há de derrotá-lo. Gog e Magog são, portanto, uma referência ao tipo de luta escatológica do futuro da igreja e que será vencida por Cristo. Eles deveriam ser lidos dessa forma, com a ideia clara de que o reino de Cristo já começou, mas ainda não foi plenamente estabelecido. Ao ler um texto como esse, a noção de que nós somos peregrinos numa terra deveria se fortalecer em nosso coração. Deus não nos salvou para nós vivermos uma vida plena nesse mundo. Esse não é um lugar de vida plena. Por quê? Porque nós vemos aqui, de forma escatológica, nesse texto e outros, que o povo está em paz, mas esse povo será submetido à guerra. E por que não é um lugar de vida plena? Porque nós estamos num lugar que o sistema cultural, a cultura desse ambiente, não é uma cultura de adoração a Deus. Pelo contrário, é uma cultura de antítese a tudo aquilo que vem do Senhor. O que nós devemos olhar para isso é que, para um texto como esse, é que Deus está dizendo e afirmando: eu sou o Senhor, que Ele há de voltar e Ele há de vencer o maligno. E o que nós devemos fazer nesse período? Nesse período nós devemos viver para a glória de Deus enquanto aqui estamos. Isso significa sermos distintos do mundo, mas ao mesmo tempo iguais ao mundo. Tome muito cuidado ao ouvir isso que eu estou falando para você. Distintos do mundo, porque nós somos inegociáveis com o Evangelho. Nós não negociamos o Evangelho. Portanto, nós não nos misturamos com o sistema cultural que confronta a vontade de Deus. Por outro lado, iguais ao mundo, no sentido de entendermos que nós estamos inseridos nele. Jesus disse: não peço que os tire do mundo, mas que os guarde. Nós estamos inseridos nesse mundo e nós devemos mostrar a nossa inserção nesse mundo. O que significa isso? Nós devemos conviver com as pessoas que lá estão. Nós não devemos ser alienados. Por quê? Porque o cenário é de uma restauração plena que ainda não se realizou. E por que ela não se realizou? Ela não se realizou porque Cristo quer salvar muita gente. E Ele conta com a sua igreja para pregar o seu evangelho. Então, nós devemos nos aproximar dos nossos, sermos testemunhas de Cristo. É a razão central pela qual Deus nos deixou aqui, para que nós possamos ser testemunha dele. É a razão central pela qual ele nos deixou aqui. Ler a profecia de Gog e Magog é simplesmente entender que ele há de voltar, que o reino dele já começou, mas ainda não é pleno. Deus te abençoe.